Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje iremos falar sobre o satélite Amazônia 1, lançado no dia 28 de fevereiro desse ano, de 2021, com a missão de observar e monitorar o meio ambiente brasileiro e outras grandes obras destrutivas que alguns brasileiros estão realizando por aqui. Se você tem interesse em conhecer as principais missões desse lançamento, bem como os detalhes do sistema fotovoltaico off-grid que o satélite Amazônia 1 possui para produzir a sua própria energia elétrica, fique ligado até o final. Para quem está mais perdido que satélites sem propulsor no espaço sideral, o Amazônia 1 é o sexto satélite lançado pelo Brasil e o primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, integrado, testado e operado pelo nosso Brasilzão. Classificado como satélite para sensoriamento remoto, o Amazônia 1 irá orbitar o planeta, passando pelos dois polos, sobrevoando e registrando o Brasil durante o dia. Os esforços e os méritos dessa maravilha tecnológica são dos pesquisadores e das pesquisadoras do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com a Agência Espacial Brasileira. Segundo informações do INPE, o Amazônia 1 busca atuar em sinergia com outros programas ambientais existentes por aqui em solo brasileiro. O lançamento do Amazônia 1 foi realizado no centro de lançamento em Sriharikota, na Índia. Essas são algumas imagens do lançamento do satélite e, como pode ser visto, o lançamento foi realizado sem nenhum imprevisto. A operação foi um sucesso e o primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil já está no espaço, mais especificamente situado em uma altitude média de 750 km acima da superfície terrestre. Ao final do lançamento bem sucedido, o ministro Marcos Pontes comentou a importância da missão para o Brasil. Abre aspas. O satélite será fundamental para o monitoramento da Amazônia e outros biomas do Brasil, além de inaugurar uma nova era para a indústria brasileira de satélites. Fecha aspas. Grande Marcos Pontes. O satélite irá fornecer dados através de imagens de sensoriamento remoto para um devido monitoramento de todo o território brasileiro, em especial na região amazônica. Confira outras aplicações e outros monitoramentos que o Amazônia 1 irá auxiliar diretamente do espaço. Monitorar a diversidade da agricultura em todo o território nacional. Monitorar a região costeira brasileira. Monitorar reservatórios naturais de águas. Monitorar possíveis e tradicionais desastres ambientais como desmatamentos, grandes incêndios e rompimentos de barragens. E monitorar o clima com boas previsões de chuvas. Pessoal, o interessante é que todos esses dados, todas essas imagens, estarão disponíveis tanto para comunidades científicas e órgãos governamentais, quanto para nós, brasileiros e brasileiras interessados em uma melhor compreensão do território e do ambiente nacional. Com um orçamento aproximado de 230 milhões de reais, o Amazônia 1 pesa em torno de 600 quilos, possui 2,5 metros de largura e com seus módulos fotovoltaicos abertos, possui uma envergadura de aproximadamente 7,5 metros. A bordo do Amazônia 1 estão diversos equipamentos eletrônicos, conectados por aproximadamente 6 km de cabo e 14 mil conexões elétricas. Todo esse investimento e tecnologia do Amazônia 1 permite realizar imagens de uma faixa de 850 km de largura. Juntamente com dados dos demais satélites brasileiros no espaço, torna-se possível realizar um monitoramento bem mais rigoroso, fornecendo mais detalhes sobre o nosso país todos os dias. O satélite Amazônia 1 é constituído por dois módulos independentes, um módulo de serviço denominado por Plataforma Multimissão e um módulo de carga útil, que abriga câmeras, equipamentos de gravação, transmissão de dados e um sistema fotovoltaico off-grid para fornecimento de energia. O mais interessante desse satélite é que, assim como nós,
e entendam nós como sendo as pessoas que já produzem a própria energia elétrica de forma sustentável, o Amazônia 1 também produz a sua própria energia elétrica e, claro, também de forma sustentável. O satélite possui um sistema fotovoltaico off-grid, responsável por produzir toda a sua demanda de energia elétrica lá no espaço. Para sabermos mais sobre os detalhes do sistema fotovoltaico utilizado no Amazônia 1, fizemos uma entrevista com o Sr. Célio Vaz, diretor da empresa Orbital Engenharia, que é a empresa responsável pelos módulos fotovoltaicos utilizados no satélite Amazônia 1. Sr. Célio, primeiramente, bom dia e muito obrigado por disponibilizar alguns minutos da sua agenda para nos explicar mais sobre o sistema fotovoltaico do satélite Amazônia 1. Seja bem-vindo ao canal da Oak Energia, Sr. Célio. Bom dia, Diego. É um prazer poder atendê-los. Nós gostaríamos, Sr. Célio, de compreender mais sobre o sistema fotovoltaico no satélite para vermos as semelhanças e as possíveis diferenças com os tradicionais sistemas fotovoltaicos que utilizamos por aqui em solo brasileiro. Sabemos que um sistema fotovoltaico ele é dimensionado em função da demanda de energia que ele precisa atender e a maneira, a forma de como é realizado o consumo de energia. Então, nesse sentido, para você e toda a sua equipe da Orbital Engenharia dimensionar o sistema fotovoltaico do Amazônia 1, qual foi ou qual é a demanda diária de energia do satélite? Pois não. Eu vou começar explicando o seguinte, né? O Amazônia 1, ele dá uma volta na Terra a cada 1h30, aproximadamente. Então ele passa aqui 14 vezes por dia, certo? A cada 1h30, então, que ele dá uma volta na Terra, obviamente que ele vai passar no cone de sombra da Terra. Né? Esse cone de sombra, ele demora na órbita cerca de 30 minutos. Então, durante 30 minutos, não existe radiação solar incidindo nos painéis solares, porque o satélite está no cone de sombra da Terra. Certo. E 1 hora ele fica iluminado, em 1 hora da órbita, né? Duração de 60 minutos, ele fica iluminado. Então, durante um período de 60 minutos ou 1 hora de cada órbita, os painéis solares são iluminados e, portanto, gerando energia para o satélite. Esse satélite em órbita baixa, em órbita Sol 5, como o Amazônia. Né? Perfeito. E 30 minutos, as baterias, né, quando ele está no cone de sombra, a única forma de energia para o satélite é a energia que foi acumulada nas baterias. Sim. Então, durante o período de sombra, as baterias alimentam o satélite e, durante o período iluminado, o painel solar tem que recarregar a bateria e manter os equipamentos funcionando durante a fase iluminada, para poder a bateria ser recarregada, né, e ser utilizada no período de sombra. Então esse é um ciclo que se repete a cada órbita. Né? Então é por isso que a gente precisa de um gerador solar, né? Em satélite a gente usa mais a expressão gerador solar ou painéis solares mesmo, né? Ele é responsável pela geração da energia de bordo, que a gente fala, né? Então ele que mantém o satélite. Se o gerador solar falhar, o satélite morre em uma órbita, tá? Descarregou a bateria, entrou na fase iluminada, não vai ter mais energia, você perdeu o satélite. Como você pode ver aí através da figura que está atrás de você, né, esse croquis do Amazônia 1, sim, o painel solar do Amazônia são 2 asas, né, extensíveis, são geradores solares do tipo asa extensível, que a gente chama, né, e eles voam. Para voar, para lançar, ele tem que estar numa configuração fechada, né, ele está fechado no corpo do satélite. Quando o satélite é injetado em órbita, após a injeção do satélite em órbita e inicialização do computador, a primeira atividade que existe é justamente abrir os painéis solares. Certo? Por quê? Porque a bateria só dura uma órbita. Tá? Ela só vai segurar a carga por uma órbita. Então é essencial, é um ponto de falha simples em qualquer satélite do tipo asa extensível. Se a asa não abre,
o painel vai se perder. Existe umas operações de emergência, né, que o painel externo, a gente põe ele sempre com as células solares voltadas para trás, porque para frente, quer dizer, para externo, né? Por quê? Porque se acontecer uma emergência dessa, você aponta o painel externo para o Sol. Aí você tem algum recarregamento da bateria, o satélite vai entrar no modo de emergência, que a gente chama, e aí vai se tentar descobrir por que os painéis não abriram, e vai se tentar com uma manobra para fazer com que eles abram. Mas, felizmente, o gerador solar do Amazônia e todos os demais que a Orbital forneceu para os Cibers, né, são de asas extensivas, e nenhum deles aconteceu falha de abertura de gerador solar. Mas é um evento de voo, né, do lançamento muito comemorado. É a abertura do gerador solar, que significa princípio da vida do satélite. Tá legal, começou bem, né? É o primeiro passo. Respondendo a sua outra pergunta, como é que a gente dimensiona, né, o gerador solar, os equipamentos de bordo, o satélite, você está vendo aí, tem duas caixinhas aí, dois módulos, né? Um módulo que está, no caso aí na parte de baixo, que no espaço não existe parte de baixo nem parte de cima, mas existe um módulo de serviço e um módulo de carga útil, né? Esse módulo que você apontou aí, pelo desenho do satélite, pelo que está aí, é o módulo de carga útil, e o de cima é o módulo de serviço. Perfeito. O módulo de serviço, isso, é como se fosse, vamos falar assim, o seu caminhãozinho, fazendo uma analogia bem simples, né? O módulo de serviço é o caminhão com a carroceria, que vai transportar a sua carga útil, que é o nome que a gente dá no satélite, então, as câmeras, né? O satélite. As câmeras. Não, no módulo de serviço são os equipamentos que vão dar suporte à carga útil, às câmeras, para que elas possam operar em órbita. Perfeito. Então, no módulo de serviço, a gente tem todo o equipamento de apoio, tem as baterias, sistema de energia, transmissão, etc. E na carga útil, é o módulo de carga útil, tem as câmeras e, às vezes, os transmissores para as câmeras, certo? Sim. E no modo de serviço, os transmissores, para a gente saber da saúde dos equipamentos a bordo. Como é que eles estão, os equipamentos do satélite? A gente precisa saber em solo, certo? Então, o modo de serviço, ele provê as condições para que a carga útil ou as câmeras do satélite possam operar, fornecendo energia, mantendo o satélite posicionado, né, apontado para o centro da Terra. Então, um satélite tem vários subsistemas, né? Certo? Tem controle térmico, atitude, gerenciamento de dados de bordo, né? Tem alguns subsistemas para manter essa carga útil. E como é que a gente dimensiona, então, voltando à conversa do gerador solar? A gente calcula, né, qual é o consumo de todos esses equipamentos, certo? Sim. Quanto é que ele vai consumir em uma órbita, né? Então a gente sabe a potência ou a energia, a gente trabalha com energia, não simplesmente com potência, né? Que você tem que fazer um balanço de energia para ser correto. Sim. Então, potência é energia no tempo, né? Então você tem que fazer um balanço de energia. Quanto é de energia que você vai consumir na fase não iluminada da órbita, certo? Sim. E quanto é que você então vai ter que repor na fase iluminada, e quanto é que você vai ter que manter, né? Tem o consumo, que os equipamentos estão ligados, eles estão consumindo na fase iluminada e não pode sair da bateria, nesse caso, porque a bateria vai estar sendo recarregada. Sim. Certo? Então, é esse balanço de energia que a gente faz, né? Você tem uma hora gerando energia, essa uma hora tem que ter potência ou capacidade, manter os equipamentos e recarregar a bateria. Então, o dimensionamento é feito com base nesse princípio. Essa conta aí para o gerador solar do Amazônia é um gerador que tem 1 kW de potência nominal, tá? Certo. Então, é um gerador para fornecer 1 kW em órbita. Perfeito. Né? Era uma outra pergunta que a gente gostaria de saber, que é com relação a isso. Então, após os módulos, existe um inversor de corrente.
Não. O satélite não trabalha com corrente alternada, né? Pelo menos esse tipo de satélite nós estamos falando aí, não. Ele trabalha com corrente contínua. A tensão nominal do barramento, no caso aí, geralmente do Amazônia 1 é 28 volts, né? DC. Então não existe inversor a bordo, não. Né? Tudo corrente contínua. Se você olhar a conexão que tem aí entre o corpo do satélite e os painéis solares, né? Ali tem uma conexão ali que mais para frente no triangulinho aí, ó, na ponta do triângulo, aí isso. Aí é onde o painel, né, se conecta mecanicamente e eletricamente com o satélite. Sim. Como o satélite está girando em torno da Terra, os painéis solares têm que ficar apontados para o Sol, certo? Sim, certo? Então, o painel solar vai girar em torno do corpo do satélite com a mesma velocidade angular que o satélite gira em torno da Terra. Então, ali tem que ter um mecanismo, né, que transfere, a gente chama Bearian Power Transfer Assembly, BAPTA, ou SADA, Solar Array Driver Assembly, que é um mecanismo de slip ring rotativo, né? Que ele vai transferir os circuitos de potência do gerador solar para dentro, porque senão você vai torcendo os fios, concorda? Sim, se você está girando o gerador solar em relação ao corpo satélite, se você botar um conector fixo ali, ele vai torcer, uma hora vai falhar, vai arrebentar. Sim. Então existe um mecanismo para transferir essa potência, que também tem que ser dimensionado, está passando corrente ali, né, nos vários canais. O gerador solar não é um circuito único, a gente divide em circuitos de recarga da bateria e circuitos para manter os equipamentos funcionando. São dois circuitos diferentes, inclusive com tensões diferentes. A tensão para recarregar a bateria é bem mais alta e a tensão para alimentar os equipamentos é em torno de 28 volts, 31,4 volts, se não me engano, no Amazônia, certo? Porque existem quedas de corrente aí, existem quedas de tensão, desculpa, né? Corrente não, queda de tensão, então tem que compensar um pouco essa queda de tensão, né? Com diodos de bloqueio, com slip rings e cablagem, isso tudo tem uma certa resistência, que tem uma queda de tensão que também é calculado, né? De modo que chegue na eletrônica que vai condicionar a tensão para o satélite, né? Chegue de forma correta essa tensão lá, né? Então é assim que a gente dimensiona. A outra pergunta que você fez é se a tecnologia de célula solar é a mesma. Não, já foi, tá? Até 2000, não, até 99, até os anos 2000, vamos falar assim, né? A gente usava células de silício monocristalino nos painéis solares, que é a mesma tecnologia terrestre. Embora o encapsulamento de um painel solar não tem nada a ver com o encapsulamento de um painel terrestre, tá? Aqui o painel terrestre, eu falo comercial, né? Fica estranho falar terrestre, mas é o comercial. Tradicional. Né? É o comercial. O painel comercial, ele tem aquele encapsulamento lá com EVA, uma cobertura de vidro laminado, etc e tal, né? O gerador solar de espaço não pode ser assim, né? Cada célula solar tem uma cobertura, uma lamínula, tipo uma lamínula de microscópio, que é colada em cima de cada célula individualmente, tá? Então a proteção não é um vidro de cobertura, mas uma lamínula de microscópio da espessura de 150 microns, mais ou menos, colada em cima de cada célula, né? Para proteger as células da radiação de prótons e elétrons, radiação de partículas que existem no espaço e que incidem sobre a célula solar. E se não tiver essa proteção, né, esse shielding, né, ela vai degradando rapidamente, entendeu? Ela degrada rapidamente. Em um ano, o painel solar foi embora, né, no espaço, certo? Aqui em solo não, porque a gente tem outras proteções aqui, né, campo magnético da Terra, etc e tal, que não deixa essas radiações chegarem aqui, né? Perfeito. Só uma dúvida. Então, mas a tecnologia de células que usa não é silício. Só completando, não é silício. São células de 3 junções, triplas junções ou até 4 junções que já estão entrando no mercado, né? De índio, arseneto de galho e germânio, né? São células com tecnologias diferentes,
que custam muito mais caro do que as células de uso comercial. Uma célula solar de uso espacial de mais ou menos 4 centímetros por 7 centímetros, né? Sim. Ela custa cerca de $300, tá? Muito mais caro, né, Marcelo? Uma célula, tá? Uma célula. No gerador solar do Amazônia, se não me engano, existem cerca de 1.100 ou 1.200 dessas células. Então, é um custo elevado só de célula solar, de cover glass, de interconectores, né? E são coisas que custam muito caras e para ser qualificado também custa muito caro, né? Então é isso, né? Qual era a sua outra questão? Perfeito. Marcelo, então você já acabou que já respondeu. Essas células, elas não são bifaciais, né? Ela tem um rotor que esse rotor acompanha a rotação, o posicionamento do Sol, né? Essa era uma outra dúvida nossa. O painel solar é que é direcionado para o Sol através de um mecanismo chamado SADA, Solar Array Driver Assembly, né? Sim. O nome em inglês é esse, né? É um mecanismo de posicionamento controlado pelo computador de bordo, pelo sistema de controle de órbita e atitude do satélite. No gerador solar existem sensores solares que estão dando a informação de onde está o vetor solar, de onde está a direção do Sol, né? E com isso, o sistema de controle de órbita e atitude mantém um apontamento do gerador solar para o Sol, assim como mantém o satélite olhando para o centro da Terra, apontado para o centro da Terra, né? Então, é assim que esses satélites que têm asas rotativas, porque existem satélites que têm asas fixas, tem satélites que têm os painéis solares montados no próprio corpo do satélite, então existem várias configurações, tá? Depende do tipo de satélite. Ô Célio, e no Amazônia 1 são 6 módulos fotovoltaicos também? A gente pode dizer assim que são 6 módulos? Não. Igual parece aqui no desenho, cada conjunto desses células não é um módulo, não? Não. Cada painel ele está dividido, como eu te disse, em 2 circuitos. Sim. Que a gente chama de SG1 e SG2, Solar Generator 1 and 2, né? O 1 e 2. E um é para recarregar a bateria e o outro para alimentar os equipamentos. O circuito que recarrega a bateria, ele é subdividido em 6 circuitos, por acaso o número 6 aparece, certo? Apareceu aí. A gente divide ele em 6 subcircuitos, que à medida que a corrente, a bateria vai sendo carregada, ela vai diminuindo a necessidade de corrente de carga. Então a gente vai tirando esses circuitos. No caso de gerador solar, você pode curto-circuitá-los, né? Um gerador solar você pode botar em curto o painel, ou, porque ele não é uma fonte de tensão, é uma fonte de corrente, ou você pode simplesmente abrir o circuito, tá? E aí você vai diminuindo a carga da bateria até o limite, né, de fim de carga dela, tensão de fim de carga, e aí terminou a carga. Então você vai diminuindo, né? À medida que a bateria vai carregando, você vai reduzindo o número de circuitos do gerador solar que está alimentando a bateria, ou recarregando a bateria. Certo. No começo, é claro, liga tudo, certo? À medida que ela vai chegando próximo da tensão de fim de carga, você começa a desligar circuitos. E o outro circuito, que, se não me engano é SG2 ou vice-versa, que é o de alimentar. Então esse circuito aí ele tem um número de células maior em série, porque a tensão dele, que ele precisa fornecer para carregar as baterias, é maior, certo? E o circuito que alimenta os equipamentos, ele é só dividido em 2 circuitos, tá? No caso do Amazônia. Tá? Um para alimentar uma parte dos equipamentos e outra parte dos equipamentos. Perfeito. Né? Possivelmente para alimentar os módulos de serviço e o módulo de carga útil. Perfeito.
E as características da bateria, Célio? É uma característica de quantos volts e qual que é a amperagem que ela fornece? Bom, eu não me recordo aqui a capacidade da bateria de cabeça, né? A capacidade da bateria. A bateria é uma bateria de lítio-íon, né? Sim. São células de lítio-íon, certo? E de cabeça eu não me recordo, sinceramente, a capacidade da bateria do Amazônia 1. Tá? Mas são baterias aí que variam, dependendo do tamanho do satélite, entre, vamos falar assim, um satélite pequeno, 10 ampere-horas de capacidade, né? E até baterias com mais de 100 ampere-horas, dependendo do tamanho do satélite. Né? Eu, de cabeça, sinceramente, eu não lembro qual é o requisito da bateria do Amazônia 1. Perfeito. Né? É só um detalhe mesmo. Mas, senhor Célio, eu acho que o senhor já esclareceu as principais... Mas são baterias de lítio-íon, tá? Isso. São baterias de lítio-íon. Né? No passado era níquel-cádmio, né? Sim. Agora é a tecnologia de lítio-íon que está sendo utilizada. Excelente. Senhor Célio, muitíssimo obrigado. O senhor já esclareceu e realmente sanou as nossas principais dúvidas sobre o sistema fotovoltaico off-grid, né, do Amazônia 1. Tá certo. Você tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, deixar algum recado, alguma coisa? Eu gostaria só de acrescentar, né, que o Brasil é um dos poucos países, né, que possuem empresas que dominam essa tecnologia, né? No hemisfério sul, né, em termos de empresa, a Orbital é a única empresa no hemisfério sul capaz de fornecer geradores solares de grande porte, né, até maiores do que esse, para o satélite de Sino Brasileiro de Recursos Terrestres, CIBERS, né, que são 3 kW em órbita, o Amazônia 1 é 1 kW, e até para CubeSat, né, que são satélitezinhos de 10 centímetros por 10 centímetros cada U, né, 1U, 2U, 3U, são cubinhos de 10 centímetros. Então, são poucas empresas no mundo capazes de montar esse tipo de equipamento que não podem falhar em órbita, né? Você não tem a chance de estar fazendo manutenção, né? ou reparando o gerador solar depois que ele vai em órbita, e é um ponto de falha simples no satélite. Você tem aí os custos, né, de um satélite tipo Amazônia, e imagina a responsabilidade de quem produz um gerador solar para um satélite desse, se esse equipamento falha, né? Então, é um trabalho de alta tecnologia e de alta responsabilidade também, né, em termos da missão do satélite. Era só isso que eu gostaria de complementar. Excelente, senhor Célio. Com certeza, muita responsabilidade, e o senhor e toda a equipe da Orbital Engenharia estão de parabéns. Pelo levantamento que nós fizemos aqui, a Orbital Engenharia está há mais de 20 anos no mercado, né? Trabalhando aí tanto com equipamentos aeroespaciais quanto equipamentos de defesa. Qual que é o site, Célio, que o pessoal pode fazer uma visita aí para vocês para conhecer ainda mais da Orbital Engenharia? Bom, o nosso site ele está em manutenção, mas é www.orbitalengenharia.com.br, né? Nós temos páginas também no LinkedIn, né? E no YouTube. Se você procurar Orbital Engenharia, você possivelmente vai nos encontrar, né? Excelente, senhor Célio. Nós vamos adicionar todos esses endereços nesse material nosso, nessa entrevista, para a gente poder divulgar aí para todos os nossos no Instagram também, né? Certo. O Instagram é @orbitalengenharia.br, né? Perfeito. Nós vamos adicionar no Instagram. Também. Excelente, Célio. Então, para finalizar e não ocupar mais a sua agenda, em nome da Oak Energia, nós agradecemos imensamente a sua participação. Um forte abraço, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Com certeza é um grande exemplo para todos nós brasileiros. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade de ter colaborado com vocês. Estamos à disposição aqui sempre que precisar. Muito obrigado. Excelente, senhor Célio. A Oak Energia está de portas abertas para vocês, tá?
Um forte abraço e, se Deus quiser, nós vamos nos falando aí para conseguir consolidar boas parcerias. Tá certo. Tendo a oportunidade, venha nos visitar. Com certeza nós iremos, Sérgio. Um forte abraço para você, um bom resto de semana. Tá bom. Igualmente. Tchau, tchau. Até mais. Pessoal, depois dessa aula do senhor Sérgio Vaz, vale a pena destacar que, segundo o INPE, o Amazônia 1 foi apenas o primeiro satélite lançado. A missão prevê o lançamento de 3 satélites de sensoriamento remoto. O Amazônia 1, que já está no espaço, mas ainda serão lançados 2 satélites, o Amazônia 1B e o Amazônia 2. Portanto, a missão Amazônia irá consolidar o conhecimento do Brasil no desenvolvimento integral de uma missão espacial utilizando satélites e elevando o patamar científico e tecnológico brasileiro para missões espaciais. Finalizamos por aqui, pessoal. Espero que tenham compreendido ainda mais sobre uma ótima aplicação dos sistemas fotovoltaicos off-grid e, claro, o quanto essa tecnologia é realmente confiável. E você, já construiu o seu sistema fotovoltaico off-grid? Deixe sua experiência aqui nos comentários. Participe, curta, compartilhe com seus melhores amigos. Venha promover a sustentabilidade conosco.